Eles foram a última tentativa para revitalizar o transporte de passageiros por trens no estado de São Paulo. Conheçam os últimos trens de passageiros da FEPASA. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas e às vezes de quarta-feira também. Em 1995, quando a gestão Mário Covas assume o governo do estado de São Paulo, a situação da FEPASA, Ferrovia Paulista Sociedade Anônima, não era das mais animadoras. A estatal ferroviária havia se endividado muito nas 2 décadas anteriores, quando lutou para tirar do papel as melhorias em seu serviço de subúrbio na Grande São Paulo, bem como a retificação, implantação de terceiro trilho e eletrificação de seu corredor de exportação Uberaba-Santos. Nos serviços de trens de passageiros de longa distância, os últimos novos veículos haviam sido recebidos em 1973 e se tratavam de 3 carros chumbinho da antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro e um carro-restaurante da antiga Estrada de Ferro Araraquara, sendo que eu já contei a história do chumbinho em nosso Ferro História 10, que eu vou deixar aqui no card. Após isso, foram apenas reformas no material rodante já existente. A última delas, ocorrida durante a gestão Oeste Squarcia, em 1989, e que agora já se tornava bastante distante após 6 anos. Já havia conversas em 1995 entre o GESP e o governo federal visando a federalização da FEPASA e de outras empresas estatais paulistas, para com isso haver o perdão das dívidas do Banco Banespa do estado de São Paulo junto ao Banco Central do Brasil, sendo que, nesse caso, o governo federal, após receber a FEPASA, realizaria a concessão de seus serviços para a iniciativa privada. Mas ambos os lados não conseguiam se acertar quanto ao valor a ser pago pela FEPASA. Enquanto o assunto se arrastava na Assembleia Legislativa Estadual, era necessário ter um plano B para o caso da federalização da FEPASA não acontecer. Nesse caso, era preciso sanear os custos de operação da ferrovia e melhorar o transporte de passageiros a longa distância, para que o governo estadual pudesse levar adiante o plano de concessão à iniciativa privada. Com isso, a nova gestão da FEPASA, sob o comando de Renato Pavan, inicia estudos para revitalizar os velhos trens de passageiros da empresa. Isso incluía a mudança da identidade visual dos trens, uma completa reforma dos carros disponíveis, a renomeação das composições e um convênio com a Embratur, visando ampliar o aspecto turístico das viagens de trem, mas também focando nos usuários diários que se utilizavam do trem para viagens de trabalho, saúde ou educação. No total, essas melhorias foram orçadas em pouco mais de 14 milhões de reais, objetivando uma redução de custos de até 50% e uma ocupação dos trens alcançando até 94%. Esse plano foi oficialmente chamado de Nova FEPASA e seu claro objetivo era preparar a empresa para a futura concessão privada de seus serviços ferroviários de passageiros. Inicialmente, a nova identidade visual a ser adotada nos carros de passageiros seria a mesma utilizada nas locomotivas, e que foi apresentada ao público em 14 de maio de 1995 em Jundiaí, São Paulo, tendo sido preparado um carro Bud 500, provavelmente o PI 3109 ou o SI 3111. Mas por motivos desconhecidos, talvez visando simplificar o processo de pintura
ou até para facilitar a identificação por parte dos usuários, tal proposta foi abandonada e foi adotada uma nova pintura. Esta tinha 3 faixas finas, vermelha, branca e preta, correndo por toda a extensão da base dos carros. Acima das janelas, no centro do carro, haveria o nome FEPASA, Ferrovia Paulista Sociedade Anônima, escrito por extenso e em itálico, ladeado por 2 conjuntos de cruzamentos, ou hashtag como o pessoal chama hoje, e mais 30 centímetros de cada lado, com as mesmas faixas vermelho, branco e preto. Os primeiros carros reformados receberam esse padrão. Entretanto, uma nova simplificação ocorreu, eliminando os cruzamentos e as faixas superiores, as rotas que existiam em 1996. Em janeiro de 1996, embora muitas linhas já não tivessem o transporte de passageiros, ainda haviam muitas rotas em operação. Na Bitola Larga, havia trens entre São Paulo e Barretos, São Paulo e Panorama e São Paulo a Santa Fé do Sul, além de trens paradores que faziam trechos específicos, como Jundiaí-Rio Claro, Rio Claro-Marília, Itirapina a Bauru, Bauru a Panorama, Araraquara a Santa Fé do Sul e Araraquara a Barretos. Na Bitola Métrica, existiam trens nas linhas São Paulo a Presidente Epitácio, Embu-Guaçu a Santos, Santos a Juquiá e Campinas a Araguari, além de trens paradores entre São Paulo e Sorocaba, Sorocaba a Botucatu, Presidente Prudente a Presidente Epitácio e outras rotas que eu não tenho informação agora. Nos planos da nova FEPASA, os trens paradores seriam extintos, o que de fato ocorreu no decorrer de 1995, sendo que os esforços seriam focados nos trens paradores de longa distância e em novos trens expressos. E, embora na Bitola Métrica a situação estivesse precária, tais projetos seriam iniciados pela Bitola Larga, provavelmente para fins de marketing. Os nomes dos trens. Dentro da filosofia adotada na nova FEPASA, cada trem expresso teria um nome específico, enquanto que os trens paradores teriam um único nome em comum. Na Bitola Larga, o trem de luxo que faria a ligação entre São Paulo e São José do Rio Preto teria o nome de Expresso Azul, sendo tal nome escolhido provavelmente porque a reforma do trem foi feita nas oficinas de Rio Claro, a chamada Cidade Azul, ou para recordar o antigo Trem R, também chamado Trem Azul, da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, sendo que eu não descobri qual foi a real razão da escolha deste nome. Já o trem de luxo que faria a ligação entre São Paulo e Panorama teria o nome de Estrela do Oeste, porque ele percorreria o antigo tronco oeste da Companhia Paulista. Embora inicialmente ele também deveria se chamar Expresso Azul. Na Bitola Métrica, o trem de luxo que faria a ligação entre São Paulo e Presidente Prudente seria chamado Ouro Verde, nome de uma composição que percorria justamente essa mesma rota na antiga Estrada de Ferro Sorocabana até o início da década de 1970, enquanto que o trem que faria a ligação entre Campinas e Araguari seria chamado de Trem Ouro Branco, nome de outra composição de luxo da Estrada de Ferro Sorocabana, mas que não tinha nenhuma ligação com o novo trecho a ser percorrido, já que ele havia pertencido anteriormente à antiga Companhia Mogiana. Já os trens paradores que fariam as mesmas rotas, além das rotas Presidente Prudente, Presidente Epitácio, Araraquara Barretos, Itirapina, São José do Rio Preto, Santos Juquiá e Samaritá, em Embu-Guaçu, seriam denominados Trens Bandeirante. Expresso Azul. O primeiro dos serviços de luxo apresentados ao público foi o Expresso Azul, composto por carros de aço inox, Bud 500 e Maferza 1000. O trem era composto por um carro bagagem gerador, 3 carros com poltronas reclináveis, um carro restaurante,
um carro salão TV bar em estilo inglês e um carro dormitório, sendo que posteriormente mais um carro dormitório foi acrescentado à composição. O trem é composto por 7 vagões, com uma capacidade para 165 pessoas, sendo 3 carros de passageiros, um carro cabine com dormitórios e chuveiro com água quente, um carro bar em estilo inglês, carro restaurante com poltronas em veludo e mesa em granito e também um carro bagagem. Sendo que os carros restaurante e salão TV bar possuíam tomadas individuais para que seus usuários pudessem recarregar as baterias de laptops e celulares, uma inovação nas ferrovias brasileiras. Lembrando que em 1995 não existia nem internet no Brasil. A reforma desses carros ocorreu nas oficinas de Rio Claro, com o apoio da Alpargatas e das Tintas Coral. Um coquetel de inauguração foi realizado em 27 de abril daquele mesmo ano, em Jundiaí, São Paulo, onde foi anunciado que o Expresso Azul entraria em operação brevemente nas rotas São Paulo-São José do Rio Preto e São Paulo-Marília. Nos meses seguintes, ele foi apresentado ao público das principais cidades por onde ele passaria, sendo que, durante sua apresentação em Rio Claro, nós realizamos as imagens que vocês estão vendo agora. Infelizmente, nós não tínhamos o costume na época de anotar a data das filmagens, por isso nós não temos a informação de quando nós a realizamos. Na ocasião, a locomotiva EMD GP9L número 7004, ostentando o terceiro padrão de pintura da FEPASA, ficou destacada para essas viagens especiais entre as cidades, sendo vista também à frente do trem durante a apresentação deste na cidade de São Carlos. Entretanto, apenas em 24 de junho de 1997, ou seja, mais de um ano depois, é que o Expresso Azul começou a operar comercialmente, apenas na rota São Paulo-São José do Rio Preto, com direito a serenata especial em Rio Claro naquela ocasião e um coquetel com discurso de autoridades em Campinas. Ele partia da estação Barra Funda em São Paulo diariamente às 8h10 da noite, parando em Campinas, Rio Claro, Araraquara e São José do Rio Preto, onde deveria chegar às 6h16 da manhã seguinte. Uma viagem de 508 quilômetros em quase 10 horas, se não ocorressem atrasos. Em 29 de agosto de 1997, após a pressão de algumas cidades, são incluídas também paradas em Limeira, Matão, Taquaritinga e Catanduva. Quando entrou em operação, há pouco mais de 2 meses, o Expresso Azul parava em apenas 3 cidades ao longo do caminho: Campinas, Rio Claro e Araraquara. De acordo com a direção da FEPASA, a inclusão de mais 5 paradas, entre elas São Carlos e Matão, foi devido ao grande número de pedidos das prefeituras e dos próprios passageiros. Mas a situação precária dos trilhos e os constantes atrasos causados pelo tráfego compartilhado com trens de carga logo espantaram o principal público do Expresso Azul, que era composto por empresários que desejavam viajar de São Paulo para o interior sem ser por ônibus ou avião. Em algum momento do primeiro semestre de 1998, o trem foi cancelado e seus carros foram redistribuídos para as outras composições, ainda mantendo suas placas do Expresso Azul. Expresso Ouro Verde. Dos trens expressos da nova FEPASA, o segundo apresentado ao público foi o Expresso Ouro Verde, que faria a ligação entre São Paulo e Presidente Prudente pela bitola métrica em 1997. Sua reforma havia sido feita nas oficinas de Sorocaba, e o trem tinha a mesma formação do Expresso Azul na larga, ou seja, carro bagageiro, 3 carros com poltronas reclináveis, um carro restaurante, um carro salão TV bar em estilo inglês, um carro dormitório com cabine simples e um carro dormitório com cabine dupla. Todos os carros utilizados eram do tipo Maffersa Série 800
E apenas para a reforma dos mesmos, a FEPASA havia gasto R$700 mil, sendo ele inaugurado em clima eleitoreiro em 13 de agosto daquele mesmo ano. E eu já contei a história dos carros Mafers 800 em nosso Ferro História 16, que eu vou deixar aqui no card. O Expresso Ouro Verde faria viagens diárias partindo da Barra Funda em São Paulo às 19 horas e 45 minutos da noite, chegando em Presidente Prudente na manhã seguinte, às 9 horas e 29 minutos, fazendo paradas em Sorocaba, Botucatu, Ourinhos e Assis. Assim como no caso do Expresso Azul, o Ouro Verde também sofreu com as péssimas condições da linha férrea e com os atrasos provocados pelo tráfego de trens de carga, nunca cumprindo sua viagem de 736 quilômetros nas cerca de 15 horas prometidas. No segundo semestre de 1998, suas operações também foram canceladas, mas ele continuou operando esporadicamente como um trem turístico de luxo, mediante aluguel de empresas, até o início de 1999, quando ele foi finalmente encostado nas oficinas de Sorocaba e abandonado. Expresso Estrela do Oeste. O terceiro serviço expresso da nova FEPASA a ser implantado foi o Expresso Estrela do Oeste, ligando São Paulo até Marília. Ao contrário dos outros trens, este não recebeu a pompa e a atenção da imprensa, e nem mesmo uma nota de rodapé da FEPASA informando sobre sua entrada em operação. Sabe-se apenas que isso ocorreu em algum momento do segundo semestre de 1997. O Estrela do Oeste contava com antigos carros de segunda classe do tipo Maferza 1000 e com um carro-restaurante de aço carbono fabricado pela Pullman. Aparentemente, ele também deveria contar com um carro salão TV bar em estilo inglês e um carro bagagem gerador, mas estes acabaram nunca sendo incluídos oficialmente na composição. Com isso, embora ainda mantivesse o nome de Expresso, rapidamente ele se tornou apenas mais um trem parador, servindo a região oeste do estado de São Paulo. No primeiro semestre de 1998, ele também foi acrescido com os carros poltrona do Expresso Azul, quando este deixou de operar. Em 17 de janeiro de 1999, o Estrela do Oeste teve suas operações paralisadas pela Ferroban, sucessora da FEPASA, sob a alegação de que os veículos estavam imundos e sem condições de operar, oferecendo insegurança para seus usuários. Isso após mais de um ano sem que eles recebessem qualquer tipo de manutenção. Trens Bandeirantes. Os trens bandeirantes, ao contrário dos expressos, tinham o conceito de serem trens paradores diurnos que parariam em todas as estações que ainda se encontravam abertas, bem como nas plataformas das estações desativadas, desde que houvessem passageiros para embarcar ou desembarcar. Sua implantação aparentemente foi bastante conturbada, pois ele foi o primeiro serviço apresentado pela nova FEPASA ao público em 23 de março de 1996. Neste dia, o historiador Chico Trem registrou a composição inaugural com 8 carros Maferza 1000, sendo 7 ex-segunda classe e 1 ex-restaurante, deixando a estação de Campinas em direção a Jundiaí. Entretanto, o trem mostrado no vídeo nem chegou a operar com o nome de Bandeirantes, já que o carro-restaurante acabou sendo logo transferido para o Expresso Azul e a maioria dos carros de segunda classe acabaram sendo utilizados no Expresso Estrela do Oeste, sendo que eu já contei a história dos carros Maferza tipo 1000 em nosso Ferro História 8, que eu vou deixar aqui no card. Nos meses seguintes, uma nova composição composta apenas por carros Bud 500 foi reformada nas oficinas de Rio Claro. Apresentado ao público da Cidade Azul em data que nós não anotamos, ela era composta por 7 carros
de primeira e segunda classe e um carro-restaurante, totalizando 8 carros. Mas apenas em 24 de junho de 1997, na mesma data da inauguração do Expresso Azul, é que a primeira rota do trem Bandeirantes começou a operar. Porque eu só espero que não fique nesse oba-oba, porque esse trem azul, o trem Bandeirantes, ele já foi construído aqui nas oficinas de Rio Claro há um ano atrás. Estava encostado, já deu problema. O que precisa agora, na realidade, é investir na malha ferroviária, porque não adianta pôr um trem de luxo aí correndo a 30, 40 por hora. E no final do dia, exatamente em que nós estamos completando 170 anos, nós ganhamos de presente o trem azul, o Expresso Azul. E hoje de manhã ganhamos o Bandeirantes. Nesse meio tempo, mais carros Bud 500 foram reformados para serem inseridos no serviço, bem como os carros Mafers A1000 de segunda classe que não haviam sido utilizados no Estrela do Oeste e 2 carros de aço carbono de construção da antiga Companhia Paulista que foram reformados pela FEPASA para também serem inseridos nos trens Bandeirantes. As 4 rotas previstas para a Bitola Larga, São Paulo Panorama, São Paulo Santa Fé do Sul, Araraquara Barretos e Tirapina São José do Rio Preto, efetivamente foram implantadas no decorrer dos meses seguintes. Mas parte dos carros Bud 500 reformados acabou sendo realocada para a bitola métrica, para permitir a inauguração dos serviços do trem Bandeirantes entre São Paulo e Presidente Prudente e Presidente Prudente e Presidente Epitácio. Com isso, e com a progressiva paralisação da reforma de outros veículos, todos os carros disponíveis passaram a integrar os trens Bandeirantes, incluindo carros de aço carbono ainda com a pintura da FEPASA da primeira fase, azul e creme, da década de 1970. Na bitola métrica, a situação foi ainda pior, pois apenas 2 das 4 rotas anunciadas em 1997 foram efetivamente implantadas. E mesmo assim, as rotas São Paulo Prudente e Prudente Epitácio acabaram só podendo ser inauguradas com a vinda dos carros emprestados da bitola larga. A chegada de outros carros, vindos de outras linhas que estavam sendo desativadas, alivia um pouco a situação dos trens de passageiros na linha tronco da antiga estrada de ferro Sorocabana, o que permite o retorno de parte dos veículos emprestados para a bitola larga e até mesmo a inauguração de um serviço que não estava previsto. Tratava-se do Bandeirante Apiaí, ligando Sorocaba até Apiaí, no Vale do Ribeira. Essa linha começou a operar em dezembro de 1997, partindo diariamente de Sorocaba às 18h10, adentrando no ramal de Itararé até a cidade de Itapeva, de onde seguia pelo ramal de Apiaí até esta cidade, onde ele chegava às 2h30 da manhã. A volta era feita no mesmo dia, partindo de Apiaí às 3h30 da manhã e chegando em Sorocaba ao meio-dia. O interessante é que, entre Iperó e Itapeva, os trens de passageiros já não circulavam desde 1978, e eles nunca haviam circulado pelo ramal de Apiaí, o que obrigou que a FEPASA realizasse obras emergenciais para permitir que as estações recebessem trens de passageiros. No decorrer de 1998, todos os carros Bud 500 emprestados da bitola larga voltaram para esta. Mas já no segundo semestre daquele ano, não havia mais uma separação real dos carros de passageiros utilizados por cada trem. Assim, tornou-se comum os trens terem carros do Estrela do Oeste, Expresso Azul e até mesmo veículos com as pinturas Ave Maria, utilizada na gestão Quércia, e ainda carros de aço carbono com a pintura azul e branca da década de 70. Na métrica, carros inox, sem pintura, ou apenas com o FEPASA escrito em itálico sem qualquer identificação, passaram a circular também nas composições, o que quebrava a harmonia visual das mesmas.
denunciando a situação de bagunça que se encontrava a FEPASA. Todos os trens bandeirantes ainda se encontravam em operação, embora precária, em 18 de janeiro de 1999, quando a Ferroban suspendeu seus serviços. Os cancelados. Como foi possível notar, a implantação dos trens de passageiros da nova FEPASA atrasou em mais de um ano, sendo que nesse período o interesse tanto do público quanto dos políticos foi diminuindo. Com isso, além da mistura de pinturas nos trens de passageiros, alguns dos serviços acabaram não sendo implantados. Em 10 de setembro de 1997, os serviços de passageiros entre Campinas e Araguari foram cancelados, sem a implantação do Expresso Ouro Branco que havia sido proposto. Pouco depois, a implantação dos trens bandeirantes entre Embu-Guaçu e Samaritá e do bandeirante litorâneo entre Santos e Juquiá foram cancelados. E em novembro daquele mesmo ano, essas linhas deixam de operar trens de passageiros. Os carros de aço carbono utilizados nessas três linhas foram imediatamente encostados, mas os carros de aço inox foram transferidos para as linhas dos trens bandeirantes entre São Paulo e Presidente Prudente e Prudente e Presidente Epitácio, o que permitiu o retorno de parte dos carros de bitola larga que estavam emprestados e a inauguração do bandeirante Apiaí. A concessão. Como já dito anteriormente, o projeto da nova FEPASA era um plano B para o caso da venda desta empresa para o governo federal não ocorresse. Tendo já se passado quase 2 anos desde a posse, ainda havia dificuldades de negociação entre o governo Mário Covas e o governo federal de FHC. Sendo assim, em 28 de dezembro de 1996, é anunciada a concessão estadual dos serviços da FEPASA para a iniciativa privada, que ocorreria no decorrer do ano seguinte. A empresa seria dividida em duas, uma exclusivamente para o transporte de cargas e outra exclusivamente para o transporte de passageiros. No primeiro semestre de 1997, com os trens da nova FEPASA já sendo implantados, é realizada a concessão, sendo que a empresa de ônibus Viação Danúbio Azul ganha o certame. O projeto apresentado por esta empresa indicava o uso inicial dos próprios veículos da FEPASA, puxado pelas locomotivas a diesel herdadas da FEPASA, mas que, no decorrer dos próximos anos, seriam trocadas por locomotivas a diesel mais modernas e por carros de passageiros novos de 2 andares, no mesmo estilo utilizado pela Amtrak norte-americana. Entretanto, antes de assinar o contrato de concessão, era necessário que o governo estadual garantisse a implantação de todos os trens expressos e trens paradores negociados. Isso, em parte, explica as dificuldades enfrentadas com a reforma do material rodante, que era feita de maneira muito lenta e até mesmo artesanal nas oficinas de Sorocaba e Rio Claro, muito devido à falta de materiais necessários. Mas em outubro de 1997, finalmente sai um acordo entre o GESP e o governo federal quanto ao valor a ser pago pela FEPASA. Diante disso, o contrato com a Danúbio Azul não é assinado, e os trens Ouro Branco, Bandeirantes Embu-Guaçu Santos e Bandeirantes Litorâneo acabam nem saindo do papel. Afinal, a partir dali, a operação da FEPASA e sua concessão para a iniciativa privada não eram mais problemas do governo estadual, e sim do governo federal. A exceção dentro disso foi a implantação do bandeirante Apiaí, cuja explicação nunca foi encontrada, mas provavelmente pode ter sido uma moeda de troca para a venda da FEPASA. Os motivos do fim. Diversos motivos concorreram para que os trens de passageiros da nova FEPASA não dessem certo. Em primeiro lugar, a falta de manutenção dos trilhos impunha uma baixa velocidade para os trens expressos, o que afastava seu público principal a longo prazo. Também a indefinição quanto a quem faria a concessão da FEPASA para a iniciativa privada, se o governo estadual ou o governo federal, atrapalhou muito na alocação de recursos para o projeto.
Além disso, a FEPASA havia implantado, em parceria com as prefeituras do interior de São Paulo, um projeto chamado Trem Especial, para permitir que pessoas carentes pré-cadastradas pudessem viajar de graça nos trens. Geralmente, este trem, na verdade, era apenas um carro de passageiros atrelado ao final das composições. Infelizmente, tal serviço passou rapidamente a ser utilizado pelas prefeituras do interior de São Paulo para despachar pessoas em situação de rua de uma cidade para outra, sendo comum pessoas bêbadas, mal vestidas ou usuárias de entorpecentes sendo levadas dentro do trem e incomodando os passageiros dos demais carros. Com isso, os passageiros frequentes pagantes, vendo a bagunça exterior que havia nos carros, sofrendo os atrasos por causa da má manutenção das linhas e do compartilhamento com trens de carga, e sendo abordadas por pessoas de má aparência, rapidamente deixaram de utilizar os serviços dos trens da FEPASA. Quando em 29 de maio de 1998, a Alesp aprova em definitivo a transferência das operações da FEPASA para a rede no dia seguinte, isso significou o fim imediato de qualquer investimento nas operações dos trens de passageiros da FEPASA e mesmo nos investimentos nos trens de carga. Funcionários das oficinas de Rio Claro contam que passavam semanas sentados, aguardando os novos chefes de seção da rede liberarem a compra de materiais simples como lixas e tintas para reformar vagões, e que qualquer manutenção em carros de passageiros era terminantemente proibida. O trem Bandeirantes entre Araraquara e Barretos, bem como Bandeirantes entre Presidente Prudente e Presidente Epitácio, acabam sendo cancelados. A esperança para os trens de passageiros residia na forma com que o governo federal fosse realizar a concessão das operações da antiga FEPASA para a iniciativa privada, mas a situação já era quase terminal. O fim. Em novembro de 1998, a malha paulista da rede, como passou a ser chamada as linhas da antiga FEPASA, foi leiloada para a iniciativa privada, sendo assumida pela Ferroban, Ferrovia Bandeirantes S.A., pelos próximos 30 anos. A nova empresa tinha interesse apenas no transporte de cargas, e não no transporte de passageiros. Entretanto, ao assumir as operações em 1º de janeiro de 1999, ela tinha uma obrigação contratual de manter alguns serviços de passageiros em operação durante um ano, tempo que o governo federal dizia que levaria para fazer os estudos e uma concessão definitiva desses serviços para outra empresa. No entanto, não era dito quais serviços de trens de passageiros deveriam ser mantidos, e sim apenas que 2 horários diários de trens de passageiros deveriam ser mantidos pela Ferroban. Esta assume as operações dos trens Estrela do Oeste e dos trens Bandeirantes, tanto na bitola larga quanto na bitola métrica, confirmando que assumiu as operações em notícia à imprensa em 16 de janeiro de 1999. Mas em 18 de janeiro, ela suspende os serviços, alegando má situação dos carros de passageiros que estavam imundos e sem manutenção há mais de um ano. Após meses de indefinição, o governo federal obriga que a Ferroban reinicie as operações, o que ocorre em agosto de 1999. Voltam a operar as linhas Campinas, Panorama, do antigo Estrela do Oeste Bandeirantes, a linha Itirapina, São José do Rio Preto, do antigo Bandeirantes, e na bitola métrica, a linha entre Sorocaba e Apiaí, do antigo Bandeirante Apiaí. Mas nenhum dos trens contava mais com seu antigo nome e nem mesmo com horários fixos. Além disso, os trens da bitola larga não partiam mais de São Paulo e nem de Jundiaí. Inicialmente, haviam 2 trens semanais em cada sentido, com 4 carros de inox em cada trem. Posteriormente, no início do ano 2000, um acidente com o antigo Estrela do Oeste na região de Garça faz com que a linha seja paralisada novamente por mais alguns meses, voltando mais uma vez por exigência do governo. Entretanto, agora ela alcançava apenas Bauru
E foi o pretexto para a Ferroban diminuir as partidas semanais de 2 para 1 em cada sentido, além de reduzir para 2 carros inox operacionais em cada trem. Também a partir daquele ano, a operação do Bandeirante Apiaí passa a ser dividida com a ALL, que assumiu as operações do trecho entre Iperó e Itapeva, incluindo aí o ramal de Apiaí. Este trem deixa de circular em 1º de março de 2001. Em 14 de março, circula o último trem entre Campinas e Bauru. E nessa mesma data ocorre a última baldeação em Itirapina do trem ligando esta cidade até São José do Rio Preto. Em 17 de março é registrada a última viagem comercial de trens de passageiros de longa distância no estado de São Paulo, com o trem retornando de São José do Rio Preto para Araraquara. Em 21 de março, sem venda de passagens e sem qualquer anúncio, um trem de passageiros passa recolhendo todos os carros que estavam espalhados pelos pátios desde Campinas até Araraquara, sendo registrado na cidade de Limeira por Vanderlei Zago. Terminava assim não somente a história dos trens de passageiros da nova FEPASA, que poderiam ter sido o renascimento desse tipo de serviço nas linhas ferroviárias do estado de São Paulo, mas também terminava a história do próprio transporte de passageiros por trens em longa distância no estado de São Paulo. A maior parte das informações deste vídeo foi extraída do excelente site A Ferrovia Paulista, cujo link eu vou deixar aqui na descrição. E essa foi a história dos últimos trens de passageiros criados e operados pela FEPASA. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecerem nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!